Bom dia, irmãos, graça e paz. Depois dele falar tudo isso, gerou uma expectativa grande. Tomara que não haja um constrangimento maior. Meus irmãos, eu sou Ricardo, eu sou missionário desde o início da minha carreira como servo de Deus. Em 2004, em 2006, já estava no campo plantando trabalhos. Tenho a grata alegria de falar sobre esses campos que Deus me deu a oportunidade de conhecer, plantar, colaborar com a plantação de outros e estar aqui hoje contando a vocês que Deus tem nos acompanhado em todo esse trajeto e não tem nos abandonado em momento algum. Tanto aqui na Paraíba, quanto no Rio Grande do Norte, como no Ceará, no Maranhão e agora no Amazonas. Então, meus irmãos, nós estamos indo para um campo difícil, longe e que apresenta vários desafios. É o campo de São Gabriel da Cachoeira. A irmã do Carmo conhece demais, que estava aqui no nosso meio. Ela está por aqui hoje? Não, né? Mas conhece muito bem, acredito que os irmãos já ouviram até falar pelas palavras dela. Nós estamos aportando lá nesse mês, se Deus assim nos permitir. E para trazer um pouco dessa ideia de ir a essa missão, nós somos muitas vezes desafiados a sair da nossa zona de conforto, a negligenciar uma parte da família, a estar em locais onde não há o recurso que você tanto espera quando você entra naquela expectativa de ser pastor presbiteriano, mas que Deus tem mantido e nos enviado a lugares que é necessário e não que é agradável. Então, louvo a Deus pela oportunidade que o Senhor está nos dando, um grande privilégio de servir num lugar onde a presença evangélica é mínima, onde a igreja ela é muito distante, onde existe uma igreja organizada num raio de centenas de quilômetros. Então, eu gostaria de que todos os irmãos abrissem a palavra de Deus para a gente meditar um pouquinho. E no decorrer da nossa meditação, nós vamos introduzindo algumas coisas que estarão presentes na missão que o Senhor nos confiou. Vamos abrir a Bíblia em Mateus 28, um texto extremamente conhecido, que é o texto da Grande Comissão. Mateus 28, e vamos ler do versículo 16 ao 20. Peço que você deixe sua Bíblia aberta, não a feche. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse texto. Mateus 28, versículos de 16 a 20. Assim diz a palavra do Senhor. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhe designara. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pai, nesse momento, diante da Tua palavra, diante desse púlpito e desses irmãos, clamamos a Ti, meu Deus, a operosidade do Espírito Santo em nossas vidas, para que, diante dessa missão, o Senhor nos dê a capacidade suficiente de transmitir aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, que a igreja aprenda e que nós venhamos a ser relembrados daquilo que o Senhor nos ordenou a ser feito há 2000 anos atrás. Obrigado pela oportunidade do Senhor me dar de conhecer essa igreja, de vir até aqui, a oportunidade que o Senhor me deu de conhecer o conselho, esses pastores fantásticos. Obrigado, Senhor. Sem o Senhor, jamais teria conseguido estar aqui. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós pensamos na missão que o Senhor tem dado à sua igreja, nós muitas vezes não entendemos o tamanho da dimensão disso.
Nós compreendemos que ao nosso entorno há pessoas perdidas em busca de Cristo, e quando olhamos para isso, nós refletimos assim: precisamos plantar uma igreja no lugar onde a gente mora, pois tem muita gente se perdendo sem Cristo. E aí nós somos impulsionados a trabalhar fielmente e firmemente para que haja essa plantação dessa igreja, e quando essa igreja é plantada, nós nos damos por satisfeitos. Olhamos ao nosso redor e percebemos que novas pessoas vêm se juntando a gente, vêm se juntando à igreja, e isso nos traz tremenda alegria, e muitas das vezes isso traz dentro do nosso coração um falso entendimento de que a missão já foi cumprida, e que agora outras pessoas devem fazer o mesmo em outro lugar. E aí nós entendemos, perdemos o todo, e nós não entendemos muitas vezes que existe uma imensa diversidade de povos, culturas, que não apenas compõem o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, a nossa região, o nosso país, mas que compõem até os confins da terra. Quando nós observamos, meus irmãos, Jesus Cristo falando para esses homens, para que eles transpossem barreiras geográficas a ponto de alcançarem um mundo que estava sedento, vivendo nas trevas em busca do Senhor, nós vemos um Cristo preocupado não apenas com um povo, não apenas com um local, uma localidade, mas com a preocupação exterior de que haja a propagação do Evangelho em todas as fronteiras do mundo. Esses primeiros cristãos enfrentaram desafios do seu tempo. Eles tiveram dificuldades que muitas das vezes, quando nós olhamos para as nossas que encontramos, elas são pequenas com relação àquelas que eles enfrentaram. Observava aqui à tarde, ontem, ali aquele cartaz da PMT, e eu tenho amigos na PMT. Um deles é o Kleber Cunha, que é meu colega de mestrado, e ele está na Turquia, na antiga Esmirna, na antiga Éfeso. E conversávamos sobre Éfeso hoje em dia, e ele falando que por falta de amor às pessoas, ao local, hoje não passa de escombros, são apenas ruínas. Um passado da lembrança de uma igreja que deixou o ID ao lado e foi se preocupar com outras coisas, e o mundo islâmico tomou de conta. Ele hoje trabalha numa igreja cristã recém-fundada, que tem em torno de alguns irmãos, de algumas dezenas de irmãos, e que são coagidos diariamente pela grande maioria da população, que é quase que 99% do Islã. Meus irmãos, quando nós olhamos para essa vasta terra, quando olhamos para os perdidos, quando olhamos para os locais difíceis, quando nós percebemos que são incontáveis as almas que estão necessitando de receber a palavra salvadora do Senhor Jesus Cristo, e que nós olhamos para nossas ações e atitudes, nós começamos a questionar até quanto nós estamos servindo na causa da obra do Senhor. Precisamos deixar marcas, precisamos marcar a história, temos que deixar marcas relevantes, não apenas aonde nós estamos situados, mas aonde nós enviamos. Isso me recorda a história de um homem durante o período mais tortuoso do mundo, no século passado, que foi a Segunda Guerra Mundial, que foi ali entre os anos 30, final dos anos 30 e até meados dos anos 40. Um homem se destacou por aquilo que ele fez e marcou a história, e hoje nós estamos lembrando dele, e o nome dele é Oskar Schindler. Foi um homem que não se contentou com estar bem por ele ser de um povo privilegiado. Ele foi em busca de um povo que estava sendo oprimido por aquele tempo, e Oskar Schindler fez a diferença naquele momento, salvou várias pessoas que não eram o seu povo, não era do seu rebanho, não estava sobre a sua mesma bandeira. Oskar Schindler mudou aquele mundo, mudou pelo menos uma parcela daquele período da guerra. Nossa missão aqui como igreja é mudar também uma parcela do mundo, de algum povo, de algum local, de algum momento. Nós precisamos agir para salvar o povo que não é o nosso povo e expressar a preocupação pela alma daquele que está perdido. Meus queridos irmãos, é dessa mesma forma que o Senhor Jesus Cristo nos impeliu a ir até as aldeias indígenas a levar o Evangelho.
Lá algumas já têm o conhecimento do Evangelho, algumas até igrejas já têm, só não tem cultos regulares pela falta dos obreiros, como já fora profetizado pelo Senhor Jesus Cristo no passado. A falta de obreiro tem causado uma dificuldade em o trabalho ter a continuidade necessária e obedecer esse mandado cultural que o Senhor Jesus Cristo nos dá aqui. Se olharmos para esse texto, se nós nos voltarmos para esse texto, do versículo 16 diante, que eu gostaria de apenas destacar o versículo 18, 19 e 20, nós vamos ver aqui um texto que fora escrito por Mateus, também conhecido por Levi, um contador, um homem odiado pelo seu povo. Um homem que não tinha a simpatia dos seus próprios patrícios ou seus contemporâneos, porém ele sabia que agora ele teria uma difícil situação de levar o evangelho como o Senhor havia lhe mandado, não só apenas para esse povo que lhe odiava, mas também tinha que romper as fronteiras e ir até a Samaria, e ainda ir até mais, até um povo gentil que ele acreditava que não estava salvo por Deus. Imagine a barreira desse homem ao passar por essa comissão do Senhor Jesus Cristo, ao ser comissionado pelo Senhor para ir até avante, ainda mais, além mais daquilo que ele estava ao seu redor. Mas ele precisava ser motivado, assim como Josué precisou ser motivado pelo Senhor Deus, lá em Josué capítulo 1, quando o Senhor chega e diz: vai lá, cara, seja forte e corajoso. O Senhor Jesus Cristo, no versículo 18, ele chega falando para eles que toda autoridade foi dada no céu e na terra. E quando o Senhor Jesus Cristo fala sobre isso, ele está falando de algo muito profundo. Ele está falando da autoridade, que não é apenas o poder, mas a soberania do Senhor sobre as almas que haveriam de ser salvas. Que o Senhor haveria de mandar aquele povo, e aquele povo seria vitorioso nas suas batalhas. Embora que difícil, minha irmã, embora que complicado, embora que vencendo barreiras e medos dos seus corações, eles precisavam avançar nessa missão. Quando nós observamos e vemos que essa autoridade é a base para a eficiência dessa comissão que o Senhor havia dado a esse povo. Era o imperativo do Senhor Jesus que ele conferia aos seus seguidores daquela época e da nossa época. Isso nos mostra também uma grande coisa, ainda continuando aqui no texto. Ele fala no versículo 19, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. E eu gostaria de separar essa palavra nações. Quando ele fala, se nós fôssemos ao grego original, nós íamos encontrar a palavra que também tem a raiz no português de etnia, pois no grego ela é chamada etnê. E quando nós observamos essa palavra aqui e vamos entender a situação das etnias, nós vemos que o processo de evangelismo, ele não está só conectado a regiões geopolíticas, mas também a povos, como quilombolas, ciganos, tribos modernas que nós temos aí no meio de várias pessoas. Quando o Senhor chega e fala para isso aqui, para esse povo, ele diz que a ênfase não estava aqui apenas no ir pregar o evangelho, mas ele fala sobre algo importante: fazer discípulos. Fazendo discípulos, ensinaria as pessoas a conduzir aquela mensagem de forma ordenada, organizada e eficiente para aquelas pessoas que faziam parte do seu próprio povo. Jesus ainda diz que ensine, fale. Isso não está somente em transmissão de conhecimento, isso está aí mais a fundo na palavra. Jesus nos faz esse mandado que para muitos é um mandado temeroso. Talvez por não prosseguirmos a leitura do texto e chegarmos até o último versículo, quando ele nos fala que estará conosco até a consumação dos séculos. É uma presença constante, infalível, uma presença que faz-nos seguir independente das situações que são desfavoráveis aos olhos humanos. Meus irmãos, eu gostaria de trazer um tema desse assunto que nós vamos falar. Mediante esse texto aqui, eu gostaria de falar e continuar falando um pouco sobre essa grande comissão. Em primeiro lugar, essa grande comissão, ela destaca primeiramente uma coisa que vai nos trazer a uma tranquilidade, que é aquele que nos chama, é o Senhor. Observe no versículo 18. No versículo 18, o Senhor Jesus Cristo, ele afirma categoricamente que ele tem toda a autoridade.
E essa autoridade também nós poderíamos trazer um sinônimo para ela, que tem todo o poder, que também essa mesma palavra pode ser traduzida dessa forma. Quando nós observamos que o Senhor que envia é o homem que tem autoridade e poder, nós temos a compreensão, o entendimento que aquele que nos manda, ele é forte e suficiente para que faça a missão que seja completada com sucesso. Irmãos, muitas das vezes nós nos apegamos a qualificações. Quantas de nossas comunidades presbiterianas e de outras denominações têm se prendido tanto às preparações, às reciclagens e o trabalho em si ainda está faltando ir mais avante e além, já que a gente fica pensando, não, eu preciso ter para poder dar, eu preciso ser para poder ir, eu preciso ter alguma coisa a mais para poder ser enviado. E quando o Senhor Jesus Cristo disse a eles, disse, vai apenas na minha autoridade. A minha autoridade é suficiente para que o seu trabalho seja feito. Já que não só a autoridade do Senhor, ela é caracterizada por uma ordem que Ele nos dá, mas também o poder, Ele vem para nos mostrar que independente das nossas forças, independente das nossas qualificações, dos títulos ou diplomas pregados na parede, nós temos a eficiência vinda dos céus, que essa sim faz com que a missão seja bem definida. Eu contava aos colegas ali em cima a história do irmão Rosalvo, um senhor já de mais de 80 anos, do interior do Pernambuco, e seu Rosalvo, ele é praticamente cego, totalmente surdo, um senhor de idade, que mora sozinho, e que andava cerca de 8 quilômetros para vir aprender 5 versículos na casa do pastor. Ele chegava na casa do pastor e pedia para o pastor repetir para ele até ele decorar. Só que ele tinha surdez e era meio cego, ele ficava quase perto da cara do pastor assim, o pastor gritando e ele repetindo até decorar. O irmão Rosalvo, ele com esses 4, 5 versículos que ele aprendia, ele levava essa informação para a sua comunidade de volta, 8 quilômetros, e lá ele passava esses versículos que ele aprendia, juntamente com aqueles que ele já tinha na cabeça. Era uma máquina de versículos. Ele não esperava por uma capacitação própria. Ele ia e fazia, e ele fez, e está fazendo até os dias atuais. Meus irmãos, quando nós olhamos para a competência do Deus que nos chama e nos envia, isso nos traz certezas inabaláveis. Isso nos traz uma confiança tão grande, que independente das circunstâncias ou dos votos negativos, nós continuamos indo avante. Aqueles discípulos, eles tinham não apenas uma barreira geográfica, uma barreira financeira, mas eles tinham uma barreira cultural muito forte, religiosa muito forte, e que se nós pensarmos em islamismo nos dias atuais, não imaginamos o quanto era difícil naquela época. E eles foram. Muitos deles não voltaram. Alguns deles, como Tiago, perdeu a vida a fio de espada, como conta a história. O próprio apóstolo Paulo martirizado, o próprio Pedro crucificado, e por aí vai. As histórias são diversas, porém nós não encontramos tanta resistência nos dias atuais. E se nós confiarmos no Senhor, essa é a condição básica do sucesso da missão, é a coragem necessária que nós precisamos para enfrentar o nosso dia a dia na missão, saber que Cristo não apenas só detém o poder, mas a autoridade suprema, nos faz engajar nessa missão sem medo algum. Não é só para o que vai, é para o que fica também. Muitas vezes eu encontrei com pessoas que dizem, pastor, nós vamos interceder pela missão de vocês, orar por vocês, vamos ficar orando porque nós não temos condições ainda. Mas Deus há de dar condições para que nós estejamos nessa missão. Mas Jesus já nos deu a condição. Que comecemos com a oração, que prossigamos olhando para diante e vendo que nós podemos transpor barreiras para irmos até a missão, se não enviarmos até ela, na confiança da superioridade do Senhor que nos manda,
na confiança da superioridade no Deus que nos chama, mesmo diante desses desafios espirituais, desafios geográficos, nós entendemos que a autoridade de Cristo, ela transpõe qualquer oposição humana. Por isso, meus irmãos, cada passo que damos em direção a essa grande comissão, a esse ID, os nossos fundamentos são alicerçados, são consolidados, na compreensão de quem servimos, do tamanho da autoridade, do poder de um Deus supremo que não só nos capacita para sermos aquilo que precisamos ser e não o que queremos ser, para que sejamos eficientes na obra do Senhor. Por isso que, em primeiro lugar, precisamos entender da competência desse que nos chama. Em segundo lugar, nós precisamos também compreender, meus irmãos, de qual é o anúncio, qual o tamanho dessa missão. E eu gostaria de destacar duas coisas nisso aí. A primeira coisa que eu quero destacar para os irmãos é que os discípulos receberam uma ordem. E o cerne não era apenas ir pregar o evangelho, como nós temos um costume de ir, às vezes, levar um folheto e tudo mais, e participei de vários avanços missionários, não desmereço nenhum deles, de evangelismos coletivos e tudo mais, fantástico, muito bom, as pessoas ouvem o Senhor, as pessoas até chegam a entregar sua vida nesses momentos. É incrível quanto a palavra é formidável, ela transforma. Porém, o Senhor Jesus Cristo, quando Ele fala aqui no versículo 19, Ele fala agora em fazer discípulos, e isso exige de nós uma continuidade do nosso trabalho. Já que, muito embora fazer Jesus Cristo conhecido é o cerne da nossa pregação, a importância em fazer discípulos é muito maior. Já que Jesus Cristo não é alguém que busca fãs, Jesus não está engajado em nenhuma rede social para receber likes ou dislikes, ou talvez pessoas o seguindo virtualmente. Jesus é aquele que espera e que busca um relacionamento entre o discípulo e o Senhor. Jesus já é popular, o mundo inteiro conhece Jesus. Jesus não busca uma multidão volúvel, instável, temporária. Jesus busca discípulos comprometidos, uma igreja investindo em discípulos e no engajamento de um grande exército. Eu ouvi um podcast ontem, pela manhã, do reverendo Wagner Queiroz, e ele falava uma coisa interessante sobre a grande comissão, e isso marcou muito na minha cabeça. Ele falava assim: irmãos, se nossa igreja estiver comprometida em discipular todos aqueles que chegam às nossas portas, nós teremos uma igreja daqui a 10 anos com, no mínimo, 1.024 pessoas. E eu disse: como assim? Não entendi. Aí ele falou que, se uma pessoa bem discipulada entende a mensagem, entende o ID, ele vai fazer o segundo. Se ele fizer um só, a igreja tem 2. Olha só, não traz muita alegria, né? Mas no próximo ano, esses 2 vão discipular mais 2, serão 4. Tá, pastor, tá fraco ainda o negócio. Mas no próximo ano serão 8. Quando chegar a 10 anos, esse número já chegou a 1.024 pessoas. Queridos irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele tinha uma fórmula, e tem uma fórmula complexa, porém simples para nós, que é preparar. Nosso intuito de ir a São Gabriel da Cachoeira é conduzido pelo Senhor para preparar os missionários para que eles vão aos campos nos quais eles são nativos. Deus nos deu uma direção, juntamente com a missão e o projeto Amanagé, de conduzir lá na cidade um estudo ou um instituto bíblico, a formação do instituto bíblico, para que forme os indígenas, para que eles levem o evangelho para lá e continue o trabalho de discipulado. O Senhor Jesus Cristo, quando envia aquele povo, Ele não estava só interessado em vai lá e ganha as almas, não, Ele fica com eles, ensina a eles, deixa alguém lá com eles, instrui a eles, não permite que eles se percam no meio do caminho. Queridos irmãos, isso é impactante. Quando a igreja trata dessa forma, a missão que o Senhor nos confiou, ela faz com que esse compromisso seja fortalecedor para as pessoas que sentam diante de nós. Não fica só apenas um programa de domingo, mas fica um aprendizado para a história, para a vida toda.
Certamente um dia, lá na frente, alguém vai lembrar desse dia que nós estamos aqui reunidos e talvez seja motivado a ir a missões, justamente porque essa igreja se preocupa em ensinar a coisa certa e colocar no púlpito pessoas que façam e falem a coisa correta. Meus queridos irmãos, porém, para ser esse discípulo, não era apenas para encher as igrejas. Esse discipulado não era para encher a igreja, o fundamento não era esse, o fundamento era criar fiéis a Cristo, testemunhas de Cristo, pastores e missionários de Cristo, apoiadores das missões de Cristo, discípulos fiéis de Cristo. Porém, isso implicaria várias coisas para a vida daqueles homens que estavam ali ouvindo o Senhor. Eles teriam que ter algumas coisas que dificultariam o seu coração. Vou citar 3 coisas aqui, que teriam que ter esses 3 grandes compromissos. Jesus ensina a eles que o primeiro desses compromissos, ele vai encontrar lá em Lucas, capítulo 14, versículo 26. Primeiro compromisso, ele fala sobre se alguém vinha a mim e não aborrecer seu pai, mãe, mulher e filhos, irmãos, irmãs e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus diz àqueles homens agora que estavam indo para a missão, que eles não poderiam mais se preocupar acima da preocupação do Senhor, que o envolvimento com o relacionamento da sua família deveria estar abaixo dos laços com os relacionamentos com Deus. A intensidade do compromisso, a intensidade desse compromisso deveria ser devotado mais ao Senhor do que à sua própria família. Eles teriam que quebrar essa primeira barreira. A segunda barreira que eles se encontrariam para ir fazer essa missão, ela se encontra no versículo 27, desse mesmo texto de Lucas 14. Quando ele diz assim, e qualquer um que não tomar sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo. Vai além da cruz física. Não é a mesma cruz que quando eu pastoreava lá em Mauriti, no Ceará, que era caminho do Juazeiro do Norte, eu via romeiros com a cruz de madeira grande e pesada se martirizando no meio do caminho. Quando o Senhor Jesus Cristo fala sobre levar a cruz, Ele está falando que haverão dificuldades no seu caminho, e Ele disse àqueles homens que haveria de ter disposição para enfrentar sofrimentos, sacrifícios diante disso aí, e por até risco de morte pelo amor do Senhor. Meus irmãos, e para bater com o pau na cabeça, o Senhor Jesus Cristo usa o versículo 33, dizendo àqueles homens e reforçando a eles, que diz assim, assim pois todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. E aí Jesus Cristo diz, cara, se vocês quiserem ir, deixa tudo. E meus queridos irmãos, não é fácil deixar tudo, viu? Estamos vivendo nesses últimos dias o deixar tudo. Família já deixamos, a cruz nós já estamos levando, e deixar tudo foi a parte mais complicada, parece. Pastor tem filhos, esposa, e tem um filho que ele ama mais, às vezes, do que os filhos genéticos e a esposa, que são seus livros. Eu tive o privilégio de vender meus livros para oferecermos a missão. Tive o privilégio de ver os móveis lá de casa saindo e sendo vendidos, coisa que eu olhei assim para uma televisão que eu tinha, meu Deus do céu, fazia tempo que eu queria aquela TV. Uma televisão de 4K, 50 polegadas, oh meu Deus do céu. A gente que não sai muito, né? Televisão é um bom. E eu, apaixonado por aquela televisão, assistia, botava um filme bom e olhava para ele e dizia, mas pai, que imagem, era isso que eu queria. Comprei em outubro de 2022. E em outubro de 2023 eu vi ela saindo. Foi a última coisa. Queridos irmãos, quando nós vemos essas coisas, nós vemos que o mandato de Jesus, ele continua sendo cumprido, continua sendo exigido como normas para que nos qualifiquemos para nos tornarmos discípulos ativos da missão, aquele que vai. Por isso, empenhe-se em missões. Ensine seus filhos e parentes que o amor do Senhor está acima de todas as suas coisas, da sua vida. Sacrifique-se muitas vezes um pouco da sua história, do seu dia, do seu mês, da sua semana por missões. Alguém está se sacrificando toda a sua vida. Nós precisamos talvez renunciar a uma das lasanhas que comemos durante o mês, que para mim, lasanha e pizza é a melhor coisa que existe.
temos que sacrificar uma lasanha, temos que muitas vezes renunciar a uma pizza bonita, uma ida ao restaurante, pelo menos uma delas, das que nós vamos durante o mês. Precisamos muitas vezes sacrificar pequenas coisas por amor à obra do Senhor Jesus e assim depositar com alegria no coração para apoiar aqueles que estão indo ou aqueles que já estão na missão. Segundo, eu quero falar agora também sobre o alcance dessa missão, que era todos os povos. O Senhor já havia amado todos os povos. Meus irmãos, para vocês terem ideia, o tamanho da proporção dessas etnias no mundo é um negócio impressionante. De acordo com alguns estudos e pesquisas que fiz na internet, são cerca de 6.000 povos espalhados no mundo, diferentes. Só no Brasil são cerca de 100 povos diferentes. A cidade para onde nós estamos indo, São Gabriel da Cachoeira, são 23 povos diferentes. Em 2002 foi a primeira cidade no Brasil que tinha 4 línguas oficiais. O desafio é imenso. A igreja que nós estamos indo, ela tem 8 etnias diferentes. E por causa da perseguição, em alguns países sul-americanos, venezuelanos e colombianos também estão lá. O desafio é imenso. O tamanho dessa comissão, ela precisa ser realmente grande, porque desde os tempos de Abraão, o Senhor já tinha dito que amaria todas as nações da terra, que o Senhor enviaria pessoas, como disse o irmão ali na porta conversando comigo, Abraão foi sem GPS, Abraão foi sem saber para onde ia, que Deus não disse assim, ó, você vai para tal lugar, é assim, o salário é esse, tem o FAP, tem isso, tem o INSS. Não, ele diz assim, Abraão, vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele diz assim, que eu te mostrarei. Vai que eu vou te mostrar. Sabemos que Abraão foi bem sucedido. O amor do Senhor pelos povos, todas as etnias da terra, transcendem a nossa superficialidade. O compromisso absoluto da igreja, quando ela é comprometida em missões, a missão é feita, ela não tem motivos para não ser feita. Quando as mãos estão unidas, os braços abraçam a árvore mais grossa. E em último lugar, para nós finalizarmos, eu gostaria de explorar mais uma vez o versículo 18 e agora para o versículo 20. Rapidamente. Uma coisa que nós também olhamos quando nós observamos aqui no versículo 19, o Senhor fala desses discípulos, dessa conversão. Tá bom, converteu-se, se tornou discípulo. Para onde manda? Para onde a gente manda o discípulo? Para igreja, né? A gente diz assim, você agora é discípulo de Jesus, você tem que ter uma igreja. Para haver uma igreja, nós precisamos de um pastor. Nós precisamos de alguém que esteja trabalhando nessa igreja, funcionando essa igreja, já que não existe crente independente. Não existe membro vivo biologicamente fora do corpo. O Senhor Jesus Cristo, quando fala isso, ele só prova a necessidade da plantação de igreja para esses que haveriam de se converter com esse ID. O Senhor Jesus Cristo, ele não despreza a importância dessa reunião, pelo contrário, ele enfatiza a pregação para que ela produza frutos. As pessoas, os crentes, devem ter uma identidade eclesiástica. Tem que estar reunidos em uma igreja, como diz lá em Hebreus, a importância do ato de congregar, que já havia sido nos tempos de Jesus milenar. Meus queridos irmãos, a grande comissão nos leva além da conversão individual, leva-nos agora a integrar esses novos convertidos à igreja, por isso precisamos plantar igrejas. Eu tive o privilégio de conhecer 2 grandes homens na área de pregação. Embora muitas vezes não concordasse com todos os métodos, mas concordava que o Senhor os utilizava de forma poderosa. Um foi o pastor Neto, no Fonte no Deserto, que trabalhei 5 anos com ele, e vi a disposição daquele homem em plantar igrejas para que 4, 5 crentes tivessem cultos regulares. Outro foi o pastor Marcos Severo, acredito que muitos também conhecem, do Rio Grande do Norte, que trabalhei 7 anos e meio, quase 8 anos com ele,
E eu vi aquele homem plantar mais de 80 igrejas no Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba. Um homem só. Produzir pastores, missionários, pagar, às vezes circunstâncias difíceis, às vezes campos com uma família só, mas com uma igreja construída. E que eles podiam dizer, essa igreja é nossa. Quando o Senhor fala sobre esse discipulado, Ele fala sobre a importância de alguém ir plantar essa igreja, porque é a igreja que produz crente, é a igreja que produz aprendizado, é a igreja que produz missão, é a igreja que produz o sustento das missões, é a igreja que produz pessoas comprometidas a frutificar pelo mundo. Louva a Deus pela vida de tantos seminaristas nesse presbitério, homens que serão um dia como apóstolos enviados ao campo. Não temam. O campo é grande, se disponham, disponibilizem-se e vejam o operar de Deus poderosamente na sua vida e nos seus ensinos. Meus irmãos, Jesus disse, vai, prepara esse povo, ensina eles, e ensina o quê? A palavra, não era achismo. Não era algo diferente. Quando a gente chega no versículo 20, nós vemos ele falando aqui, ó, ensinam a guardar, e esse ensinar não estava ligado a modismos, a tradições, era um ensino exaustivo das Sagradas Escrituras, era perseverar na doutrina dos apóstolos, como Lucas lá na frente fala no livro de Atos, é manter-se fiel à palavra que o Senhor Jesus Cristo havia propagado para eles. E o Senhor ainda continua falando nesse mesmo versículo 20, que eles deveriam guardar. E isso era mais do que conhecimento intelectual. Isso seria a marca distintiva daqueles que convertiam-se ao Senhor. Era saber que haveriam de ser verdadeiros discípulos para onde quer que forem, levando aquilo que eles haviam guardado quando aprenderam. E quando eles levassem, eles levariam não apenas algo que lhes chamou bastante atenção, mas levaria todas as coisas, pois o Senhor também exige que seja todas as coisas. Está aí no versículo 20 ainda. E quando ele fala de todas as coisas, ele está falando não só as partes agradáveis, não só que vai ser vitória, não só que agora tudo vai ser livre, sua vida vai ser liberta de todos os problemas, os pesos vão desaparecer, não só os aspectos populares, mas levar a ira de Deus, levar o pecado, levar contra o pecado, levar a palavra dos desafios, que é a compreensão total do Evangelho. E aí nós podemos pensar, vixe, vai ser difícil desse jeito. Como é que eu vou falar para alguém que o senhor chega para mim assim e diz assim, pastor, a igreja diz que o crente vai para o céu, né? Aí o cara diz, mas todo mundo vai, né? Todo mundo ama Deus, né? Conhece a Deus. E aí, para você olhar para a pessoa e dizer assim, meu querido, se você não estiver disposto a entregar o seu caminho ao Senhor e servi-lo com alegria ao resto da sua vida, tão pouco você vai ser encontrado no céu. As pessoas chegam só e dizem, meu amigo, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Jesus chega para eles e diz, as pessoas precisam ter conhecimento de toda a palavra. Os indígenas precisam ter conhecimento que aquele pedaço de pau que eles adoram não existe, que as aves dos céus que fazem parte do seu panteão, do sol, da lua, das estrelas que são adoradas, elas não têm fundamento quando a verdade que conhecemos expressa e explícita nas linhas do Criador é Ele, é o Senhor. E para tudo isso ele diz, eu estarei convosco até a consumação dos séculos, não tem motivo para se aperrear. E para concluirmos a mensagem dessa manhã, vamos investir todos os nossos esforços para ir mais longe. Vamos depositar toda a nossa vida, meus irmãos, na obra do Senhor. A nosso vigor, nossa força em fazer discípulos. Conversava com o pastor Josemar, nos bastidores do presbitério, e ele falando já da sua idade, de um acidente de moto que ele havia sofrido, das dificuldades que ele já estava enfrentando com o pesar dos anos, mas também ele me falava da sua alegria e da continuidade até o último dia de levar esse evangelho maravilhoso. O comprometimento. Também é crucial, meus irmãos, reconhecer o privilégio singular que o Senhor nos dá de nos envolvermos na obra missionária. Porque esse chamado, ele transcende o ordinário.
Ele nos traz uma experiência única. Nas missões é o único lugar que nós temos uma alegria diferente. Dizia o pastor Neto, antes da gente sair para o evangelismo, ele dizia assim: vocês vão sair, e para vocês está reservado uma alegria que nenhum outro desses que vão ficar vai ter. E quando voltávamos contando do que tinha acontecido nas nossas pregações do Evangelho às outras pessoas. Uma alegria diferente, uma alegria única. Meus irmãos, lamentavelmente, muitos permanecem à margem dessa história, perdem a oportunidade de participar ativamente da formação de vidas na sua comunidade. A missão não é uma empreitada solitária, é uma expressão coletiva da igreja. Aqueles que optam por se envolver, eles olham e veem o Senhor Jesus Cristo em todas as suas ações. Aqueles que não se envolvem não apenas perdem a visão do agir de Deus, mas também perdem a alegria de serem parte de algo muito maior. Por isso, no entanto, é fundamental entender que existem várias formas de estar indo no grande ide do Senhor, sendo ativo não só apenas localmente, mas mais distante e até fora do nosso Brasil. Queridos irmãos, o impacto da obra missionária dessa igreja pode ser histórico, pode ser marcante para futuras gerações. A nossa igreja pode ser lembrada como a que enviou Simonton. Aquelas que foram da Europa, que enviaram missionários para todos os lugares, nas quais lembramos com gratidão pelos feitos das suas mãos. Vejamos a inegável manifestação do poder de Deus. Deus tem convertido pessoas no país, precisa do nosso auxílio, e diante disso a conclusão é clara: não podemos ficar de fora. Convido a cada um de vocês a compartilhar essa paixão que o Senhor colocou dentro do meu coração. E para que você também se apaixone por missões nos confins do Brasil, pelo menos. Isso aí não é algo feito isoladamente, mas juntos, como um corpo de Cristo, para que cumpramos esse chamado de levar a cruz de Cristo a terras que a cruz que está sendo plantada é outra. O privilégio é nosso. O chamado é para todos. Vamos juntos. Vamos abraçar esse propósito divino. Vamos orar? Pai, diante da Tua palavra exposta aqui nessa manhã, meu Deus, nós te agradecemos. Te agradecemos pelo privilégio, meu Deus, que o Senhor nos dá. O Senhor nos dá um privilégio no qual a igreja tem de pregar, de discipular, de amar, de plantar igrejas, de se responsabilizar pelos novos na fé, de levar, enviar, manter missionários espalhados pela face da terra e de conduzir o perfeito evangelho do Senhor. Nos dá essa condição como Igreja do Catolé, como Presbitério da Borborema, como Sínodo da Paraíba, como presbiterianos do Brasil. Nos impele, meu Senhor, com o vento do seu Espírito, a locais no qual estão precisando da nossa presença. Eis-me aqui, envia-me a mim. Que o Senhor, meu Pai, nos conduza. A seara é grande. Nós compreendemos que o Senhor levanta e ergue, mesmo diante das circunstâncias do momento atual, o Senhor ainda ergue com os mesmos propósitos, direção e promessa, que o Senhor estará conosco até o último dia. Obrigado, Senhor. Abençoe e cuide dessa igreja. Que esse mandato da igreja, ela não seja apenas palavras, que transformem em atuação. Obrigado, Senhor, pela rica oportunidade que o Senhor me deu de ser recebido por essa igreja. Que o Senhor me dê a oportunidade, mais uma vez, de vir aqui, em outras oportunidades, trazer com alegria